Shalom, graça e paz, você que vai entrando aí juntamente comigo. Aleluia. Graça e paz, você que vai entrando aí. Glória a Jesus, estamos ao vivo. Aleluia. Shalom, shalom. As pessoas que irão entrando, os queridos irmãos, queridas irmãs que vão entrando. Glória a Jesus. Já vai compartilhando, compartilha. Hoje vamos entrar aí com um tema bem importante a se dizer nesses dias, né, que é a continuidade, né, a importância da continuidade. Shalom, shalom, Jacimara Vieira, Deus abençoe as pessoas que irão entrando agora, as pessoas que irão ver também essa live, glória a Jesus. Você que for entrando já compartilha essa live, compartilha aí nas suas redes sociais, para que Deus alcance as pessoas que queiram saber mais a respeito desses assuntos tão incríveis, né, relacionados à unção, ao Espírito Santo, de como ser usado pelo Senhor, né? Aleluia. Nesses dias aí Deus está levantando seus guerreiros, né, de oração, seus guerreiros, aqueles que irão fazer algo em prol do reino de Deus, né, aqueles que irão estar ali posicionados através de um comando ao qual o Senhor liberar a eles, né? E o Senhor tem falado muito forte nesses dias, né, sobre a continuidade, sobre aquilo ao qual nós iremos dar importância, né, para continuar, né? Por exemplo, né, você está fazendo algo para deixar uma continuidade, algo que você está fazendo na sua vida, algo de importante que você está fazendo para continuar sobre outras pessoas, outras pessoas que irão ver aquilo ao qual você fez e irão querer dar, né? Irão querer dar continuidade naquilo ao qual você ensinou, naquilo ao qual você, né, esteve ali gastando seu tempo, aquilo ao qual você estudou, ao qual você gerou e você liberou aquilo, conteúdos e tudo mais, né? E as pessoas viram aquilo, se inspiraram naquilo porque aquilo tinha relevância com Jesus, com o reino de Deus, e você foi, né, e pôs para fora aquilo que você aprendeu, e as pessoas que aprenderam com você irão dar continuidade, né, com aquilo ao qual você ensinou, com aquilo ao qual você, né, aprendeu, né? E a nossa função é que nós criamos discípulos, né, e que esses discípulos deem frutos e frutos e frutos e frutos com abundância, assim como Jesus disse, né, fazeis discípulos para que eles percorram por todas as nações, caminhem por todos os lados da terra, por norte, oeste, sul, leste, anunciando o reino de Deus, né? Essa é a função dos filhos de Deus, aqueles que querem fazer algo para o Senhor, né? E você vê que a maior relevância de você demonstrar o Evangelho é através de sinais e poder. A Bíblia é bem clara em dizer dessa forma, né? Nunca foi ao contrário disso, sempre foi da mesma maneira, né? Você sempre vê dessa forma, né? Muitos sinais que acontecem, através desses sinais trazem à tona a salvação de pessoas, né? Não existe você ver um grande mover ou algo do tipo de grandes pessoas, bastante pessoas ali estando salvas, aceitando Jesus, né, através de um evento, ou através mesmo na rua, né, você esteja ali caminhando ou fazendo alguma coisa, né, e sempre vai acontecer algo através de um sinal que vai acontecer, né, através ali você vai estar parando ali a pessoa, falando para a pessoa, né, que Jesus ama essa pessoa, né, você vai estar ali falando com ela e conversando, e de repente o Senhor vai ali e revela para você algo relacionado à pessoa ou algo do tipo, os dons em funcionamento já começam a entrar no funcionamento ali naquele instante, né, e você acaba sendo usado ali
né? Por exemplo, o dom da revelação entra em ação, né? O Senhor ele te usa numa revelação e você revela aquela pessoa tal coisa, e aquela pessoa já começa a chorar, né? E já acaba aceitando Jesus através de um sinal, né? De um dom que se manifestou naquele momento, né? E é muito interessante falar sobre isso, porque são as coisas que estão acontecendo nesses dias, né? Nesses dias, né? A respeito disso, o Senhor tá falando muito forte a respeito disso através dos sinais. Tem pessoas que não enfatizam mais a questão disso, né? Tem pessoas que estão só na palavra, né? Eu posso dizer assim, né, em tantos lugares ao qual eu já fui, né? Igrejas do tipo mais que você não vê mais uma manifestação assim acontecendo, né? E quando acontece, as pessoas ficam espantadas, né? Hoje eu estava recebendo um testemunho de um querido pastor, né? Amigo meu, que acabou falando algo bem interessante, que aquilo mexeu comigo e fez, né, eu fazer essa live a respeito disso, né? Ele acabou ali falando que, né, ele estava ali ministrando, né? Ele teve a oportunidade ali, o convite para estar ministrando ali numa igreja, né? Ele ministrou nessa igreja e ele acabou me testemunhando falando isso, que acabou mexendo comigo, né? Que foi o seguinte, que ele acabou ministrando ali, né, a palavra e tudo mais, mas na hora que chegou no mover, teve não me engano, não sei se foi uma adolescente, uma jovem ali que ele acabou perguntando para ela, falou bem assim: você é batizada com o Espírito Santo? Né, falou ali para ela, e ela falou: sou, mas eu não manifesto, né, eu não manifesto mais. E ele pegou e falou: não, quando você recebe um dom, uma capacidade do Senhor é irrevogável, não sai de você, fica sobre você, é você que, né, deixa morrer aquele dom, mas está sobre você, os dons são irrevogáveis, né? Ele falou isso para aquela adolescente ali, e ele acabou ali orando com ela, com aquela adolescente. O que aconteceu? Né, o que aconteceu naquela situação? Quando ele acabou ali orando com aquela adolescente, com aquela jovem, ela acabou manifestando as línguas estranhas, só que de uma maneira explosiva, assim, totalmente explosiva, né? E aqueles pastores e aquela liderança, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, né, acabaram ficando assustados com o que aconteceu ali, né, com o que aconteceu ali naquele momento, né? Manifestou ali as línguas estranhas novamente sobre aquela jovem, e a liderança inteira ficaram assustados, né, com o que aconteceu, né? Ficaram ali assustados com o que aconteceu na hora e ficaram com medo de receber depois, né? Ele queria ali estar orando sobre aquele pessoal, tudo, só que eles trancaram o coração, fecharam. Por quê? Porque não estavam acostumados com aquela manifestação, né? E esse querido pastor, ele entendeu esses princípios, né, sobre a operação dos sinais, prodígios e maravilhas, sobre orar por cura e tudo mais, né? Ele faz nesse sentido, mas naquele momento, quando ele fez, né, executou dessa maneira sobre aquela jovem, acabou acontecendo aquilo, né? Acabou acontecendo aquilo que manifestou ali, a jovem começou ali, né, a manifestar os sinais, né, do batismo com o Espírito Santo novamente, né, que é as línguas estranhas, e começou ali a falar, né, em outras línguas. E o que aconteceu? Aconteceu que a liderança ficou assustada, porque não estavam mais acostumados a ver aquela movimentação. Por isso que é importante enfatizar e falar a respeito dessas coisas, né, a respeito desses assuntos, porque isso não está se tornando mais normal nas igrejas, né? Você vê muitas igrejas hoje que nem enfatizam mais de orar pelos enfermos, né? Até fazem cultos separados, né, para estar orando sobre essas causas, né? Por exemplo, isso não é comum acontecer no culto normal, assim. A pessoa vai de início, já vai e chama os enfermos, né, pra frente. Eu quero saber quem é os enfermos ali que eu quero trazer pra frente aqui pra, né, começar a orar aqui pelos enfermos. Eu quero que traga eles aqui pra frente. Meu Deus, se você fizer isso em outros lugares que não aceitam, né, eles até te expulsam na igreja ali na hora, né? Por quê? Porque não estão acostumados com aquele mover que está acontecendo ali naquele exato instante, né? E quando acontecem essas manifestações, ficam assustados, né? As pessoas ficam assustadas, não querem receber, né? Elas trancam o coração, e a partir do momento que as pessoas trancam ali o coração, já era, né? Já era. Você tem que ali mostrar os sinais, né? E aí tem que começar tudo de novo, né? Acabar mostrando ali os sinais através das curas, ou através de algo ali ao qual o Senhor revela a você, através de uma revelação ou algo do tipo, né, que o Senhor ali mostra a você,
né? E também isso vem à tona, né? Através dessas revelações também, o qual o Senhor mostra, né? Ao indivíduo, à pessoa que está ali ministrando, para que isso abra o coração das pessoas, para que as pessoas venham a crer, né? Através desses sinais também, por exemplo, o dom de revelação. O dom de revelação é um dos dons mais lindos assim que acontece no começo de uma ministração, quando o Senhor usa essa pessoa, né? Quando essa pessoa recebe essa oportunidade para estar ali ministrando numa igreja e tal, né? E quando a pessoa começa a ali ministrar, né? O Senhor ele acaba usando essa pessoa no dom de revelação. E o que acontece ali no momento? Né? Essa pessoa acaba sendo usada ali no dom de revelação e Deus acaba mostrando para ela tais coisas ali, ou alguma enfermidade, ou algo do tipo, né? Na vida de uma pessoa, que a pessoa tá ali, por exemplo, a pessoa ali estava pensando em querer cometer suicídio. O Senhor foi, mostrou para aquele profeta, mostrou para aquela profetisa que está ali ministrando no momento na igreja, né? O Senhor foi e mostrou para aquela pessoa, e a pessoa vai e revela aquilo, né? Na frente da pessoa ali, a pessoa está na frente dela, o Senhor vai e revela, a pessoa fala isso na frente ali da pessoa, fala: o Senhor me mostrou isso, você estava em tal lugar e você quis se suicidar, você tentou fazer dessa forma e tal, e a pessoa começa a chorar e começa a falar: é verdade, verdade, verdade. E ali as pessoas já começam a perceber, falar: opa, esse cara aí tem algo de diferente, né? Deus se move diferente nele, então ele tem de Deus na vida dele, né? E as pessoas começam ali a tendência de abrir o seu coração, né? É dessa forma que agem as manifestações e os dons, né? Tem pessoas que acham que dons do Espírito Santo é só para exibicionismo, né? Para as pessoas, para a pessoa ali manifestar, para fazer o famoso show gospel. Não, os dons ele tem uma funcionalidade, né? Funcionamento dentro de uma igreja, né? Ou até mesmo fora de uma igreja, né? Você vê ali os dons se manifestando dentro de uma igreja, só que eles não se manifestam dentro de uma igreja. Tem pessoas que pensam dessa forma, né? Pessoas religiosas, se assim dizendo, né? Não, os dons do Espírito Santo se manifestam só dentro de uma igreja, dentro de um templo. Na verdade, não. Na verdade, não. Se você orar fora de uma igreja, esse que é o sentido de uma igreja, de pessoas que estão com esse tipo de posicionamento, né? De mentalidade, de você não só fazer aquilo, executar aquilo dentro de uma igreja, mas os dons eles funcionam fora de uma igreja. Faça o teste para você ver. Quando você estiver no mercado, quando você estiver na faculdade, no colégio, na farmácia, onde você estiver, na rua, não importa onde você estiver, num posto, abastecendo o carro, né? Se você estiver ali caminhando na rua ou na academia, onde você estiver e você sentir ali uma pessoa, né, com tal enfermidade, faça esse teste para você ver, né, para você ver como é real isso, como isso funciona, para você ver como isso é real, que não é somente na igreja que você vê essas manifestações, mas sim em todo lugar, porque a unção ela não está sobre ambientes, mas está sobre pessoas. O Espírito Santo ele vem para liberar a sua unção sobre filhos e filhas, não sobre templos. Templos e construções, isso se vão, mas as pessoas não, a unção ela fica sobre a pessoa. Ela fica sobre a pessoa, né? Filhos e filhas de Deus, esses sim recebem a unção, e a unção fica até sobre os tutanos, sobre os ossos da pessoa. Assim como aconteceu com Eliseu, você conhece a passagem, né? Ao qual Eliseu ali após o seu falecimento, que morreu, vou até estar entrando nesse assunto, falando sobre o chamado de Eliseu, né? Em 1 Reis, deixa eu ver aqui, 1 Reis 19, eu vou estar entrando nesse assunto, falando sobre isso, né, sobre o chamado de Eliseu, e falando sobre Eliseu, porque tem coisas específicas ali que o Senhor tocou no meu coração para falar a respeito disso, né, a respeito que está faltando isso nesses dias, né, essa atitude de posicionamento para nós pararmos e pensarmos o que nós estamos deixando nesses dias, né, a respeito de ensinos para deixar para a próxima geração. As crianças estão crescendo, né? Aquelas criancinhas que nós víamos lá atrás, elas estão crescendo, né? Estão criando idade, estão criando maturidade e vão criando ali conhecimento e querendo saber a respeito dessas coisas, né? Crianças que se tornam adolescentes e vão crescendo e aí às vezes cai no mundo, depois entra para a igreja, né? E através desses ensinos isso vai chamando a atenção dessas crianças, desses adolescentes, e é através desses ensinos que eles irão aprendendo e irão criando fome e sede a respeito disso, né? A respeito dos conteúdos ao qual você está liberando, porque tem pessoas que têm fome e sede disso, gente. Tem gente com fome e sede gritando, né, dentro de si. O seu espírito clama por isso, para querer saber mais a respeito dessas coisas, né? Tem pessoas aí que clamam e buscam por todos os lugares a respeito desses assuntos. Por quê? Porque é um dos assuntos que
pessoas não costumam falar a respeito disso, né? Pessoas que aí só estão nessa primazia de querer falar sobre palavra dos seus sentimentos e tudo mais, né? Querer falar coisas que confortam, né, a vida de pessoas, aquela palavra rasa, algo do tipo só, o Senhor vai te dar a tua vitória, né? O Senhor é o Deus da vitória e tudo mais. Claro que Deus é o Deus da vitória. Sim, Ele é. Mas você não precisa só ficar correndo atrás disso. Você não precisa ficar correndo atrás disso. Tem algo que é muito mais além do que isso, né? Você aí que fica orando só por vitória e por bênçãos, né? Deus vai dar prosperidade na minha vida, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa. Não. Na verdade, Deus não prometeu isso para ninguém, né? Jesus nunca prometeu isso para ninguém, nunca prometeu que ia dar casa nova para ninguém, nunca prometeu que ia dar carro novo para ninguém. Isso é uma consequência daquilo ao qual você faz para o Senhor, né? Isso vem até você a respeito quando você se alinha com o seu propósito, com aquilo ao qual Deus estabeleceu na sua vida. Isso vai ser uma consequência que virá até você, né? Você, como eu acabei falando ali, né? Você não corre atrás das bênçãos. As bênçãos que correm atrás de você quando você está alinhado com aquilo ao qual Deus determinou na sua vida, né? E pessoas, como eu tinha até falado, tem pessoas que fazem campanhas, fazem algo do tipo para tentar conquistar algo que já é delas, né? Já é delas. Elas só não receberam ainda porque elas não se posicionaram e não descobriram quem realmente elas são no reino, né? Quem realmente elas são no reino. Quando elas descobrem quem realmente elas são no reino, aí sim ela começa a ser participante daquilo que já é dela, né? Ela começa a usufruir e começa a receber coisas que já são dela, né? Já são dela. Só que aí, quando ela começa a receber, ela passa a descobrir também que ela foi chamada para algo específico, que ele foi chamado para algo específico. Ele começa a executar aquilo ao qual o Senhor o chamou, né? Que eu tinha falado a respeito disso, entre os 5 ministérios, né? O apostólico, profético, evangelístico, pastor e mestre, né? Quando você descobre qual desses 5 ministérios é o seu, e quando você se alinha nesse ministério ao qual o Senhor entregou a você, nesse chamado incrível, né? Ao qual o Senhor irá entregar a você, porque dentre os 5 ministérios todos são incríveis, são incríveis ao ponto de você descobrir o qual deles você foi chamado, né? O qual deles você foi chamado. E quando você descobre qual ministério ao qual você foi chamado e você se alinha debaixo daquele ministério, meu irmão, é batata. Você passa a usufruir daquilo que o Senhor irá liberar sobre a sua vida, porque você está alinhado. E não só isso, você começa a receber muito mais coisas, né, a respeito do ministério, do seu ministério. Por exemplo, se o seu ministério for evangelista, né, você começa ali a receber coisas que estão relacionadas a respeito ao ministério do evangelista, né? Você começa a receber, né, palavras de conhecimento através dos ensinos de evangelista, né, que são mais famosos aí através dos dons de cura, né, a respeito de falar de Jesus, né, que os evangelistas são dessa forma de falar muito de Jesus. Eles começam a receber ali palavras de conhecimento a respeito de Jesus, de falar sobre Jesus, de falar sobre a salvação. E eu gosto muito de falar sobre os evangelistas porque é um dos ministérios assim fantásticos, né, que eu vejo assim, aquelas pessoas que estão realmente alinhadas, né, com esse ministério do evangelista, né, que não é somente um título, né, eclesiástico, mas sim um chamado, né, que a pessoa ali entendeu que aquilo é um chamado dela, que ela não consegue sair daquilo, né? Eu estou falando aqui de pessoas que são chamadas de evangelistas não por título eclesiásticos, né? Que nem, por exemplo, eu posso citar aqui na Assembleia de Deus, né? Pessoas que são consagradas a um título eclesiásticos, né? Como evangelista, para depois do evangelista passar para pastor. Eu não estou falando disso aqui, eu estou falando de pessoas que se identificam e que descobriram realmente que elas são chamadas de evangelistas por Deus, não por homens, mas por Deus, E quando essa pessoa ali está alinhada, né, com esse chamado de evangelista, meu irmão, é algo tremendo, você consegue identificar, né, o evangelista. Eu quero falar aqui, abordar sobre isso. Você consegue identificar o evangelista de cara. Por exemplo, eu consigo identificar quando essa pessoa ela tem facilidade em fazer amizade com qualquer pessoa desconhecida, né, qualquer pessoa desconhecida, até na rua, né, até ali mesmo na rua. Essa pessoa sai na rua ali, começa a caminhar e do nada esbarra ali numa pessoa, acaba esbarrando, pede perdão ali pra pessoa e a pessoa já começa ali a conversar, né, com essa pessoa. Eles começam a conversar ali, trocar uma ideia, e do nada aquele evangelista ou aquela evangelista já aceita que ela já começa
a falar ali de Jesus, já começa a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa acaba aceitando Jesus e já era. Aquela pessoa aceita ali Jesus e essa é a função do evangelista. É incrível, ela tem uma facilidade para fazer amizade com outras pessoas, ela tem facilidade em se comunicar, de falar, de interagir com as pessoas. E isso aí é incrível, isso é incrível. Essa facilidade de interagir, você consegue identificar isso muito forte na vida de um evangelista. Amém? Eu que só falar a respeito disso, mas eu já quero entrar aqui nessa palavra, a falar a respeito dessa palavra a qual o Senhor já tem ministrado já no meu coração, a falar a respeito dessa passagem, uma passagem muito conhecida que muitos conhecem, a respeito do chamado de Eliseu em 1 Reis 19:19. Essa live vai ficar gravada, então se você querer ali rever e querer ouvir, então fica à vontade, porque vai ficar salva, vai ficar gravada aqui, salva no meu canal no YouTube, então reveja, mas eu vou estar falando a respeito disso aqui, através dessa passagem, que diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, que muitos conhecem aí a respeito do chamado de Eliseu, e eu quero falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito para você entender algo que até o próprio Senhor ministrou no meu coração, falou a respeito desse tema. Foi esse o título também dessa live, a respeito da continuidade, e é algo muito interessante que você pode ver o seguinte, Elias ele teve um chamado incrível, Elias ele teve um chamado tremendo, você pode ver isso acontecer, só que você não vê o mesmo acontecendo através da vida de Eliseu. Eliseu, você não vê ele dando continuidade, outra pessoa dando continuidade ao ministério de Eliseu. Você vê ali Eliseu morrendo, e a unção ficando sobre o corpo dele, sobre o corpo dele. Ele tinha até o seu servo, ele que era Geazi, só que através da sua desobediência, através da sua desonra, ele acabou não recebendo da porção ao qual Eliseu tinha sobre o seu corpo, sobre o seu espírito, que estava ali depositado sobre a sua vida. E Geazi não recebeu por causa da desonra ao qual ele cometeu através do seu senhor, que era Eliseu. Ao contrário, você vê Elias, ele carregando o que carregava, e pelo fato da honra de Eliseu, pelo fato dele honrar o seu senhor, que era Elias, ele acabou ainda recebendo porção dobrada, porque ele entendeu o propósito, que através dele receber algo do seu senhor, que ele tinha que honrar o seu senhor, para receber algo que valia muito mais do que ouro, muito mais do que prata, muito mais do que qualquer riqueza dessa terra. E Eliseu ele entendeu, ele começou a honrar ali o seu senhor Elias, começou a agradá-lo, a fazer as coisas ao qual ele queria, que ele desejava, que ele queria naquele momento. Eliseu começou a honrar a ele, para receber aquilo que ele queria, que era através da unção ao qual o seu senhor carregava, que ele viu que valia muito mais a pena do que qualquer ouro, qualquer coisa. Você vê a diferença gritante entre o que ocorreu ali, entre essas duas semelhanças, entre Geazi e Eliseu. Você vê um honrando e ele recebe a capa completa, e você vê o outro desonrando, ele recebe o quê? Lepra. Quantos aí hoje em dia, que desonram seus líderes, pais espirituais, estão com lepra, estão com lepra na sua vida, não lepra física, que nem naquele tempo você sabia, que as manifestações da lepra aconteciam como? Na pele, aquelas manchas horríveis, a qual a pessoa tinha que ficar afastada do povo, não ficava nem perto das pessoas porque era contagioso e tudo mais, mas quantos nos dias de hoje estão com essa lepra espiritual por causa desse fato, dessa desonra, por causa desse fato, dessa desonra? E isso aqui é algo que o Senhor colocou muito forte para enfatizar a respeito disso, de falar a respeito disso,
O princípio para você carregar ou para você obter essa unção sobre a sua vida é através da honra. Nunca irá mudar, meu irmão, nunca irá mudar. Faça esse esforço, honre a unção ao qual você deseja receber, honre aquela unção ao qual você deseja receber. Eu falo isso para você não por conta de falar, tem que dar dinheiro, tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você agradar o seu Senhor ao qual você deseja receber a unção daquele profeta, daquela profetisa. Porque eu digo e sempre relembro isso, falando isso para as pessoas, nunca vá de mãos vazias. Se você querer receber algo de um profeta ou algo do tipo, nunca vá de mãos vazias, mesmo se você caminhar com essa pessoa. Tem pessoas que pensam, foi até ensinado isso, né? Tem muitos também que ensinam a respeito disso, que a transferência ali da unção sobre outra pessoa existe dessa maneira entre dois níveis. Que o primeiro nível é você transferir através da doutrina de imposição de mãos, que é bíblico, você conhece isso, através da doutrina de imposição de mãos, aquele que ministra, sobre o indivíduo que quer receber, e também existe a segunda maneira, que é o que? A associação, de você estar associado, de você estar acompanhando a pessoa qual manifesta essa unção que você deseja receber. Só que pelo fato de você estar caminhando com essa pessoa, não quer dizer que você irá ficar com aquela unção. Por exemplo, você pode caminhar com uma pessoa ali 10 anos ou 20 anos, só que durante aqueles 10 anos, aqueles 20 anos, se você não honrou aquele profeta, se você não honrou aquele ministério, já era, meu irmão, você não vai ser participante daquela unção ao qual você desejou receber. Você não vai ser participante. Eu estou sendo bem específico, bem claro aqui dizendo para você. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que dizem, já ouvi falar, meu irmão, isso aqui precisa ser dito para quebrar já esses paradigmas, dessas pessoas que às vezes até se acham, e querer falar dessa forma. Ai, gente, isso aqui é até meio chato de falar, mas tem que ser dito isso aqui, Pessoas que ali talvez ali nunca caminharam com o profeta, ou nunca caminharam com a profetisa, ao qual desejaram receber aquela unção. Aí depois que o profeta ou a profetisa vai ali parte dessa terra, aí a pessoa simplesmente aparece, pega e fala, eu fiquei com a capa do profeta repousou sobre mim, e aquela pessoa nunca honrou o profeta, nem sequer sentou na mesa com o profeta para conversar com ele, ou para estar ali em comunhão juntamente com ele, conversando e tudo mais, nunca sequer telefonou para ele, ou falou com ele, falou se ele está bem, se ele precisa de alguma ajuda, ou se ele deseja algo, alguma coisa, nunca honrou a vida do profeta. E depois, quando chega no final, a pessoa tem a cara de pau em dizer que ficou com a capa do profeta. Mentira, gente, mentira isso. Se você ouvir isso de alguém, você analisa a vida da pessoa, você vê que a pessoa nunca caminhou, com aquela pessoa com ela diz que recebeu a capa, essa pessoa vai e começa a enfatizar, falar, eu fiquei com a capa de tal profeta, ou tal apóstolo, ou tal isso, tal aquilo, e aquela pessoa nunca caminhou com aquela pessoa, nunca esteve ali junto, nunca honrou, nunca fez nada, e depois tem a capacidade de dizer que ficou com a capa. E isso na verdade está totalmente errado, totalmente errado. Você vê ali que até no finalzinho desse texto que eu acabei de ler aqui, chamado de Eliseu, você vê que no finalzinho diz ali, seguiu Elias e o servia. Esse servir é você servir mesmo realmente, você servir realmente para você obter aquilo ao qual você está desejando receber. Esse é o servir, é você levar um copo de água nas mínimas coisas. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, eu não estou enfatizando só em dinheiro, só em ofertas ou algo do tipo de você estar honrando o profeta ou o ministério. Não, eu estou falando para você honrar naquilo ao qual você consegue honrar, que está ao seu alcance, que está ao seu alcance. E eu tinha já enfatizado nisso, falar a respeito disso, que você vê ali a maioria das transferências ocorrendo, que é através do quê? Paz do Senhor, Maria do Carmo, Deus abençoe sua vida, Você vê ali ocorrendo as transferências através do quê? Através da intenção do coração do profeta, Quando você vai, honra aquele profeta, e o que acontece? O coração daquele profeta se alegra, e então sim aquela unção é depositada e liberada sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida daquele indivíduo que quer receber, porque ele conseguiu acessar o coração daquele profeta, ele conseguiu alegrar o coração daquele profeta. Tá entendendo? E tem muitas pessoas que falam, mas por que tem que fazer tudo isso, daquilo? Porque a unção está sobre a vida daquele profeta. Tem pessoas que, quando elas entendem isso realmente, qual é o significado da unção, qual que é o preço da unção,
né? Possivelmente agora foi postado um vídeo, né, que a pastora Beatriz foi lá na cabana, né? Eu queria falar a respeito disso também, né, que a pastora Beatriz ela foi lá em Maringá, né, e foi lá visitar a cabana lá onde é que o apóstolo Ronaldo, o apóstolo Leonicério ficaram ali 1000 dias, né? Ela acabou filmando ali, mostrando, né, aonde era o local e tudo mais. Vai lá e pesquise para você ver lá no canal do Comando Águia, né? Pesquise para você ver. E resultado daquilo foi uma unção tremenda a qual eles manifestaram, né? Manifestaram aqui no ministério, manifestaram em lugares onde eles foram, né? Por causa da obediência ao qual o Senhor deu a palavra a eles, né? De ficar ali 1000 dias, né? Naquela cabana no monte, não saiu de lá para nada, né? Só saiu dali só para fazer mercado, né? Ali para trazer os alimentos para casa e tudo mais. Até os filhos dele, juntamente com eles lá na cabana, ficavam lá 1000 dias, né? E a banda levava instrumentos lá em cima, ficava tocando, fazia o culto lá em cima, um lugar lindo, 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 lindo. E que hoje tá lá aberto, né? Porque até a apóstola falou que, né, eles tinham colocado cercas, né? Cercas de choque elétrico lá para não deixar ninguém entrar lá nada, porque estava fechado, e agora tiraram a cerca e agora tá aberto lá. Inclusive até a pastora Beatriz conseguiu entrar lá, né? Acabou filmando lá, mostrando lá como está nos dias de hoje, né? E só de você ver a filmagem assim, você já consegue imaginar assim, você imagina assim como era o mover naquele tempo, né? Tem até vídeos ali, né, alguns vídeos que estão registrados até no YouTube mostrando ali como era o tempo, né, o tempo que eles estavam ali, e era um tempo tão gostoso, né, você vê ali as manifestações ocorrendo, uma presença de Deus incrível, e mesmo depois, né, de tudo aquele mover ter acabado, aquele tempo ter acabado, porque existe uma movimentação ao qual o Senhor determina sobre a vida de uma pessoa, né, ele diz, agora você faça isso, e a pessoa vai e faz, dependendo do tempo que Deus determinar sobre a vida da pessoa, a pessoa fica naquele tempo, né? E quando chega o momento de a pessoa largar aquilo e sair daquilo, aí Deus fala, agora acabou esse tempo, agora você vai fazer outra coisa, né? Então existe um ciclo na nossa vida ao qual Deus estabelece, né? Ele mostra um ciclo tal que a pessoa vai ali e executa, e quando acaba aquele ciclo, a pessoa precisa sair, né? Precisa sair daquilo, se desligar daquilo e fazer aquilo ao qual Deus irá mandar a pessoa fazer de uma outra forma. Por exemplo, acabou aquela movimentação acabou, agora nós vamos entrar num novo ciclo, numa nova estação. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Aquele momento da cabana ali terminou, né? E Deus mandou eles saírem, né? E Deus falou para eles executarem, né, outro chamado que era o quê? O chamado de Escola de Profetas, né? Que hoje todos conhecem, né? Que é o Ministério do Comando Águia, né, que muitos vêm aqui recebem, depois são ativados para ativar outras pessoas, né? Esse é o intuito aqui do ministério, é dessa forma, né? As pessoas vêm para receber uma porção da unção, para quê? Para depois sair e ativarem outras pessoas, e é dessa forma que acontece, né? Dessa forma que acontece, sempre aconteceu aqui e sempre vai acontecer até o Senhor permitir, né? Até o Senhor permitir ou até o Senhor Jesus voltar, né? E o que eu quero enfatizar e falar com isso, que é dessa forma. Então existem tempos específicos ao qual Deus libera sobre sua vida, né? Eu só usei esse testemunho para estar enfatizando e falando sobre isso, para você entender o seguinte, que existem tempos na sua vida ao qual Deus ele te dá uma direção para você começar a executar em cima daquilo ao qual Deus mostrou para você, né? Deus vai lá e mostrou para você começar a operar e começar a fazer daquela forma, naquele sentido, né? Você começa a se mover naquele sentido, né? Você fica ali talvez 1 ano, 2 anos só naquilo. Aí quando cessa, né? Quando cessa aquilo, o Senhor vai e fala para você, agora cessou isso aqui, agora você vai fazer de outra forma. Por quê? Porque é uma nova estação. Você está entrando numa nova estação, num novo ciclo. E quando você é obediente à palavra a qual o Senhor mostrou para você, quando você sai, né, daquele mover ali ao qual você estava e você entra naquele ciclo novo ao qual o Senhor mostrou para você, o que começa a acontecer? Você passa a estar alinhado com aquilo ao qual o Senhor mostrou para você, né? Você não sai da visão ao qual o Senhor mostrou a você, né? Você está ali sendo obediente ao qual o Senhor mostrou para você através daquela visão, né? Você fica ali firme até o fim, porque o Senhor mostrou para você. Não foi outra pessoa que revelou para você, foi o próprio Deus. O próprio Deus mostrou a você, né? Até mesmo pessoas, né, não podem não aceitar aquilo ao qual o Senhor mostrou para você. Pode parecer até loucura, mas eu quero te dizer que as coisas de Deus são realmente loucuras,
né? Ele mostra certas coisas para certas pessoas que aos olhos humanos assim você vê assim, parece que é loucura, né? Por exemplo, vai que, né, você seja um pastor, um líder, né, de uma grande denominação com diversas pessoas e tudo mais, e do nada Deus manda você fechar aquela igreja, fechar aquele local e você abrir uma igreja na sua casa, na sua garagem, lá na garagem da sua casa. Já imaginou isso? Aí você vai lá, Deus manda você fechar a igreja, né, fechar tudo, pegar os equipamentos do som ali, tudo mais, né, levar lá para sua casa e abrir ali uma igreja lá na sua garagem. Já imaginou se Deus dá essa ordem para você e aí você começa a pensar, será que é Deus mesmo que tá falando com isso? Você até para pensar, né? Meu Deus, eu vou perder os dias, eu vou perder as ofertas que estavam aqui contribuindo com a igreja e tudo mais, eu vou perder tudo se eu fizer isso. E Deus dá garantia, Deus fala para você, ó, vai, faça dessa forma. E o que acontece? Pelo fato de você ser ali obediente, você vai e faz essa atitude de fé. Você é obediente à palavra qual o Senhor mostrou para você, você vai e fecha a igreja, você vai e abre, né, na garagem da sua casa, e você é obediente àquilo qual o Senhor mostrou para você. O que passa a acontecer? Você foi obediente, você não deu instruções ou você não deu ouvidos a outras pessoas. Certamente, se você fizer isso, as pessoas ouvem em cima de você e vão começar a falar: cara, você tá louco, cara, você tem realmente certeza que foi Deus que falou com você? Cara, você vai largar essa igreja enorme, a qual tá cheio de membro aqui e tudo mais, para abrir uma igrejinha na sua casa, na garagem da sua casa? Aí você fala assim: eu vou fazer porque Deus mandou eu fazer. E se Ele mandou eu fazer é porque tem alguma coisa específica que Ele quer que seja cumprido naquele local e naquele lugar. E você vai, você é obediente àquilo ao qual você recebeu do Senhor, ao qual o Senhor mostrou para você. E eu te digo algo, eu quero enfatizar e falar algo aqui, que quando você faz algo através da força do seu braço, o que acontece? Você que vai ter que manter aquilo, porque foi você que executou através da força do seu braço. Então você que vai ter que sustentar aquilo. Você que vai ter que sustentar. Por exemplo, se Deus não mandou você abrir uma igreja, né, você aluga um lugar, ou você compra um lugar, ou você aluga um espaço, um lugar, você vai lá e abre uma igreja, mas Deus não mandou você fazer aquilo. Mas pelo simples fato de você querer, por querer, você vai e faz, né, sem Deus mandar você fazer aquilo. O que acontece? Você que vai ter que manter aquele lugar. O que vai acontecer? As ofertas não vão entrar, os dízimos não vão entrar, os recursos não irão entrar. Por quê? Porque você está fazendo na força do seu braço. Não foi Deus que mandou você fazer aquilo. Então você que vai ter que sustentar aquilo através do seu bolso, né? Pode até fluir e tudo mais, só que os benefícios não irão vir até você. Por quê? Porque não foi Deus que mandou você fazer aquilo. Agora, quando Deus manda você fazer aquilo, Ele passa a se tornar responsável por aquilo. Não é mais você que cuida daquele local. É Deus que passa a cuidar daquele local para você. Tá me entendendo? Aí sim, você não vai se preocupar com mais nada. Você não vai se preocupar com recursos e tudo mais, porque é Deus quem irá prover aquilo. É Deus quem irá prover o sustento e os mantenedores ali que irão se levantar em favor, em prol do teu ministério. Por quê? Porque foi Deus que mandou você fazer aquilo. Então nunca, eu digo e repito isso para você, nunca faça nada fora da visão de Deus. Faça somente aquilo ao qual o Senhor mostrar a você, ao qual o Senhor mostrar para você fazer. Quando você fizer debaixo de uma ordem do Senhor, quando você fizer algo debaixo de uma palavra do Senhor e você ser guiado somente por aquela palavra, não importa se vir pessoas, né, e começar ali a falar para você: faça dessa forma, faça isso, faça aquilo. Não dê ouvidos. Dê ouvidos somente à palavra de Deus, ao qual Deus estabeleceu para você. Se Deus mostrou ali uma palavra para você, seja obediente àquela visão até o fim. Até na hora que Deus mandar você, pronto, agora você para, né? Agora você para e agora você vai fazer de outra maneira, porque agora o ciclo mudou, o tempo mudou. E você é obediente, você começa a ser obediente através daquela visão ao qual o Senhor mostrou para você. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que Deus deve estar tocando alguma pessoa aí que deve estar pedindo alguma instrução, alguma orientação ao Senhor. E o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando com alguma pessoa. Eu tenho certeza disso. Né? Não é em vão. Sempre quando você começa a entrar em alguns assuntos assim, até mesmo sua mente começa a perceber assim, né? A sua mente ou você mesmo começa a perceber: por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está ali te usando daquela maneira para liberar uma palavra sobre a vida de alguma pessoa, né? Que esteja querendo ali um alinhamento, né? Querendo algo, ou esperando uma palavra do Senhor, e o Senhor acaba usando, né, você ali para estar liberando essa palavra sobre a vida dessa pessoa.
né? E glória a Jesus por isso, que nós temos esse privilégio de sermos usados pelo Senhor dessa forma, né? Aleluia! Diz aqui no texto também, voltando aqui no texto, né? Então Eliseu disse a Elias: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu: vá e volte, porque o quê? Porque agora tu sabes o que eu te fiz. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. Todo ministério, todo chamado que vai ser um chamado ministério grande, é necessário um sacrifício. E eu não vou falar aqui novamente, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de coisas que prendem você. Coisas ali que prendem realmente a sua vida e te afastam de Deus. Tá me entendendo? Você vê pessoas que tiveram um grande chamado, que tiveram que fazer o quê? Tiveram que sacrificar. Sacrificar o quê? Coisas que estavam apegadas na vida delas, que estavam afastando elas de Deus. Por exemplo, né, você vê aqui Eliseu. Né, já posso até falar aqui até mesmo de Eliseu aqui, né? Eliseu, ele era herdeiro de uma fortuna, né? Para você que não sabe, Eliseu ele estava lavrando, né, em uma terra que já era dele, dos seus pais, né? E você vê ali que ele ia ser herdeiro de tudo aquilo, ele deixou tudo isso para trás, porque ele sabia que aquilo que ele iria carregar, aquilo que ele iria receber, valia muito mais do que aquilo. Foi por isso que Elias falou para Eliseu: vá e volte. Né, Eliseu disse bem assim, ele disse aqui, ó, você vê no texto: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias falou para Eliseu: vá e volte, porque agora tu sabes o que eu te fiz. O que ele quis dizer com aquilo para Eliseu? Eliseu, ele entendeu. A partir do momento que Elias chegou e já lançou a sua capa sobre Eliseu, ali eu tenho certeza que Eliseu ele teve uma revelação da importância daquilo ao qual ele iria receber. Ali naquele momento, Eliseu ele já descobriu, só naquele instante, da capa recair sobre ele, da capa cair sobre ele, ele já descobriu qual que era o valor daquilo que ele iria receber. Por isso que ele largou tudo. Você tem noção do que é isso? Por isso que ele largou tudo, ele largou a herança dele, largou tudo de mão. Para o quê? Para receber aquilo que ele nem sabia ainda, na verdade, né? Qual valor, né, sobrenatural que iria ser aquilo sobre a vida dele. Né? Mas a partir do momento ali que a capa recaiu sobre ele, ele entendeu na hora, né? Ele entendeu na hora. Foi por isso que ele já pegou, saiu correndo ali já para se despedir, né? E já matar os bois ali, a carne, de fazer um churrasco ali para aquela galera, porque ele já sabia que aquilo já não iria ter mais valor para ele, né? Um valor sentimental. Aquilo já não iria mais se apegar a ele, não iria trancar ele, né? E aquilo não iria trancar ele, tirar ele do foco, né? Tirar ele do foco para ele perder aquilo que ele iria receber. Né, essa foi a intenção, eu creio assim que essa foi a intenção de Elias ter jogado o manto sobre Eliseu naquele momento. Né, você vê ali que Elias ele só passou por Eliseu, né, diz ali no texto, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Você vê. E eu creio ali que essa forma dele ter lançado o manto sobre Eliseu foi para que Eliseu fosse despertado. Né, a partir do momento que Elias lançou o seu manto sobre Eliseu, ali houve um despertamento. Houve um despertar e Elias lançou e Eliseu, na hora, foi despertado ali na hora, ele já correu, falou: meu Deus, eu vou beijar meu pai e minha mãe, eu vou deixar tudo isso aqui, vou cozinhar essa carne aqui, eu vou fazer vou ali fazer um churrasco ali pra galera ali, e acabou isso aqui, essa aqui já não é mais minha vida, né, acabou. Agora minha vida é outra, agora eu quero aquilo, porque eu entendi qual que é o significado daquilo, né? Eliseu entendeu, né? E por isso que ele levou muito a sério, muito ao pé da letra, né? Porque ele sabia qual que era a responsabilidade daquilo ao qual ele estava carregando, né? Ele sabia, por isso que ele fez aquele capricho de honrar a Elias a todo momento, a todo custo, no qual ele estava ali caminhando junto com Elias, até onde o Senhor permitiu, né, ele ficar ali juntamente com Elias, o tempo necessário que houve, que ele caminhou juntamente com Elias, né, o tempo que Deus permitiu ele ficar junto, naquele tempo que ele ficou, ele teve esse privilégio de ficar honrando ali o seu mestre até o fim de seus dias, até no momento ao qual Deus recolheu Elias até os céus. Mas durante aquele tempo ali, Eliseu deu o seu máximo, né? Deu o seu máximo por quê? Porque ele entendeu, ele não estava honrando somente por honrar,
Ele já sabia que aquela honra iria gerar um resultado através da sua vida. Através da sua vida. Né? E você vê ali que lá no final, né? Quando você vê ali que há a separação entre Eliseu e Elias, que Elias é levado ao céu, Eliseu ali fica com a capa, você conhece o texto, né? Mas eu quero enfatizar algo que falar que aconteceu algo muito maior assim, que eu acabei recebendo essa revelação, acabei entendendo através disso, que é o quê? Para você obter essa unção em alto nível sobre a sua vida, aí vai uma chave, né? Já fique atento aí para você anotar isso, para isso ficar dentro de você, para você entender de uma vez por todas, que é o que você vê ali que no momento que Elias vai ser elevado, né, até os céus, ele faz a seguinte pergunta ao seu servo, que é Eliseu. Ele fala: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, né? Você conhece essa frase, né? E você conhece esse texto. E Eliseu, ele diz o quê? Eu peço a ti que eu receba a porção dobrada do teu espírito. Elias diz: dura coisa me pedistes, mas eu te digo algo. Mas eu te digo algo assim, que se você me vir subindo aos céus, sendo tomado de ti, me ver subindo, então te será feito. Se você não me ver subindo, então não te será feito. O que eu entendo com isso? A unção, ela é para a terra, ela não é para o céu, querido. Por isso que você vê, quando Elias sobe ao céu, o manto ele desce. Porque a unção, ela é para a terra, ela não é para o céu. A unção, o céu, ele não precisa de unção, porque o céu, ele já tem uma glória, já tem a glória do céu. Porque é a glória de Deus, é a glória do Cordeiro, né? A glória de Jesus Cristo, que ilumina o céu, ilumina o paraíso, que é o candelabro, né? Que é a luz do mundo, que é o próprio Jesus. Então já tem a sua glória. Então a terra precisa da unção, precisa desse poder. Por isso que você vê a capa descendo, né? E o que eu quero dizer com isso? Para você receber essa unção em alto nível sobre a sua vida, existe uma maneira para você receber, que é a maior honra de todas, que é o quê? Você vê o seguinte, você vê Elias dizendo para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, né? Acabei de falar aqui, mas você vê o seguinte, Elias, ele diz: se você me ver subir, então te será feito. Ou seja, para você receber, você precisa orar para que seu líder, ele suba. Por quê? Porque se ele subir, o manto desce. Tá entendendo? Olha, essa chave é incrível. Essa chave aí é incrível, e eu entendi essa chave. Para que você deseja receber essa unção, esse manto, você precisa orar para que seu líder, ou para aquela pessoa com a qual você está debaixo daquela cobertura, para que ele cresça como? Espiritualmente, para que ele cresça nos dons espirituais, para que ele cresça em finanças. Por quê? Porque você vai ser participante daquela mesma capa. Então você precisa orar para que aquele líder suba em níveis, suba em degraus ainda maiores, porque você receberá daquela capa, daquele mesmo manto. E quanto mais você orar para que ele suba, mais aquela capa vai ter a tendência de descer até você, vir até você. Então isso aqui é uma das chaves incríveis para que você receba essa unção em alto nível, para que você ore para a sua liderança, para o seu líder, para que ele suba o máximo. Ore dessa seguinte forma: ore: Senhor, abençoa meu líder para que ele seja usado tremendamente ainda mais pelo Senhor. O Senhor já tem usado, já tem capacitado ele ou ela, né, em diversos sinais, prodígios e maravilhas, mas eu te peço, Senhor, use o Senhor mais ainda, fortaleça, dê saúde a ele, né, dê saúde a ela, né, traga esses benefícios, recursos até ele, faça ele ser a pessoa mais milionária dessa terra, faça o meu líder ser a pessoa mais avivada dessa terra. Nesse sentido, ore nessa forma para que ele cresça, mesmo espiritualmente, né? Para que essa unção ela recaia sobre a sua vida e você realmente receba dessa capa, né? Agora, pessoas que oram agora ao contrário, né? Por exemplo, Senhor, mata o meu líder, mata, né, a minha líder ou o meu líder, para que eu fique com essa unção. Na verdade, não, você vai estar trazendo maldição para a sua vida, porque quem amaldiçoou o seu líder, ele está se amaldiçoando ele mesmo. Por quê? Porque ele está debaixo dessa cobertura. Então, se você amaldiçoar, acabou, meu irmão, você é amaldiçoado também. Você é amaldiçoado também, através até da honra, né? Se você desonrou ali o seu líder, você pegou lepra, como aconteceu com Geazi, né? Acabei de falar aqui, Geazi recebeu o quê? Ele não recebeu a capa, ele recebeu a lepra. E por conta disso, Eliseu ele chegou até a falecer, morreu, né? E a unção ficou até sobre os seus ossos. E ele não repartiu com mais ninguém.
você vê ali o coração de Eliseu. Ele queria sim, né, repartir aquela unção sobre Geazi, mas Geazi ele não foi obediente, ele não seguiu os princípios ao qual seu próprio mestre, né, que é Eliseu, seguiu os princípios com o seu mestre Elias, né? Eliseu seguiu esses princípios da honra e o seu discípulo, que era Geazi, não seguiu esse princípio, né? Ele não seguiu o mesmo princípio da honra, e você vê o resultado disso: recebeu lepra, recebeu a famosa lepra. E quantos nesses dias não estão recebendo dessa lepra? Não estão recebendo essa lepra, não física, mas sim espiritual. Estão leprosos. Pessoas que às vezes desonram ali o seu líder, sai, né, da cobertura, não pede a bênção, vai lá, ainda fala mal, calúnia, né, ou faz contenda para fazer divisão. Meu irmão, quanto tem disso? Que às vezes faz isso, às vezes sai ali da cobertura para querer abrir sua igreja, né, fala mal da liderança para querer tirar as ovelhas daquela igreja, para querer levar aquelas ovelhas para a igreja dele. Quantos não fazem isso nos dias de hoje? Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa ele pega a lepra. E aquelas pessoas que resolveram sair daquela cobertura, daquele ministério, para passar no ministério dessa pessoa que está desonrando, o que vai acontecer? Eles irão se tornar participantes da lepra que aquele indivíduo ali começou a gerar contenda lá, né? Começou a gerar contenda e começou a falar mal, coisa para haver divisão, e aquelas pessoas que saíram vão se tornar participantes daquilo. Então, preste bem atenção, né, ao qual a pessoa ao qual você está caminhando, a pessoa ao qual você está recebendo, preste bem atenção, caminhe juntamente com ela, né, conheça a vida dela, caminhe juntamente com ela, receba só aquilo que provém, aquilo que é agradável, aquilo que não for, aquilo que você vê que não presta, tudo mais, você elimina, né, você elimina, só receba aquilo que vem da provisão de Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que não for de Deus, você elimina, só agrega à sua vida aquilo que provém de Deus, né? Quando você passa a caminhar, né, com a vida do homem de Deus ou com a mulher de Deus, você começa ali a notar, né? Nós todos somos falhos, né? Nós temos erros. E você, pelo fato de você começar a caminhar ali com aquele líder, com aquela liderança, você começa a notar esses erros. Só que o que acontece? Você não vai atribuir aqueles mesmos erros à sua vida. Você vai agregar à sua vida só as coisas boas, né? As coisas boas a qual você está recebendo ali, as coisas ruins você deixa de lado. E não é por conta disso que você vê ali as falhas, os erros, né, do seu líder, da sua liderança, que você vai começar a falar mal, que você vai querer sair. Não, esteja ali juntamente com ele. Se você vê que ele errou, ore juntamente com ele para que ele erga a cabeça e você siga em frente, né? Não desonre o seu líder, não fale mal da sua liderança, né? Por exemplo, se você ali notar que, né, se você sentar ali numa mesa e você ver pessoas começar a falar mal da sua liderança, do seu líder e tudo mais, você já o defenda, né? Já o defenda, mesmo você sabendo se aquele líder ou aquela liderança tem ali um erro, né? E aquelas pessoas ali estão enfatizando, estão falando em cima daquilo, né? Em cima daquele erro ao qual ele comete, ao qual estava cometendo, você vai e o defenda. Por quê? Porque você estará honrando ele. Você estará honrando ele mesmo sabendo se ele é errado ou algo do tipo, não interessa. Você está debaixo daquela cobertura, né? E não permita, né? Não permita. E outra coisa, pessoas que falam mal de liderança ou fazem essa famosa rodinha, né, para querer falar mal de outras pessoas, são pessoas que não tiveram realmente um encontro com Deus, que não tem Deus realmente dentro delas. Por quê? Porque você vê uma situação acontecendo lá em Isaías, né? Eu já falei sobre esse texto, mas quero enfatizar e falar sobre isso porque nós estamos nesse assunto aqui falando sobre isso aqui, né? Sobre essa famosa roda dos escarnecedores, que isso é algo que deveria ser eliminado, né, entre o povo de Deus, né? Existe sim ali um momento de mesa para você sentar, para você falar, né? Mas não pelas costas das pessoas, né? Se você querer falar, fale de frente com a pessoa, ore juntamente com ela, mas não fale mal dessa pessoa, fale mal dela. Sente juntamente com ela, converse com ela. E isso sim é uma atitude de um filho ou filha de Deus. Essa é uma atitude real, né? Não envergonhe essa pessoa na frente dos outros, chame essa pessoa em particular, converse com ela, faça dessa forma, né? Isso sim é uma atitude de um filho de Deus, né? E realmente você vê essa atitude acontecendo lá através de Isaías, né? Isaías 6, quando você vê que Isaías tem aquele encontro, né, com Deus. Mas você vê no começo que Isaías não era um profeta assim, né, bem daquele estilo assim, comunhão com Deus. Você vê, ele era um profeta meio daqueles que pontava o dedo e não estava nem aí. Pontava o dedo e dizia: ai de ti prostituta, ai de ti, né, ai de ti ladrão, ai de ti isso, ai de ti daquilo. Só ficava apontando o dedo e falando ai de ti. Quando ele teve um encontro realmente com Deus, ele disse: ai de mim,
que sou homem de lábios impuros e vou o quê? Perecendo. O que eu vejo com isso? Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós realmente vemos Deus frente a frente ali com nós e nós temos um encontro realmente com Ele, nós paramos de falar mal das pessoas e nós começamos a falar mal de nós mesmos. Nós começamos a ver os nossos erros. Porque realmente quem tem um encontro com Deus, essa pessoa não perde tempo de querer falar mal de outras pessoas ou falar mal de outras pessoas. Você reconhece uma pessoa cheia do Espírito Santo quando ela não é uma pessoa que fala mal de outras pessoas. Ela fala mal dela mesma, né? Ela vê os erros dela mesma, né? Dela mesma. Por quê? Porque quando você tem um encontro realmente com Deus, imagina isso. Imagina você pegar uma camisa branca, né? Uma camisa branca e você apagar as luzes. E essa camisa branca está cheia de manchas, está com sujeira. O que vai acontecer? Você vai bater o olho para essa camisa branca, você não vai ver as sujeiras. Por quê? Porque está escuro. Agora, quando você acende a luz, aquelas manchinhas, mesmo se for pequenininha, se tiver numa camisa branca, quando a luz bater, você vai conseguir identificar aquelas manchas. E é realmente o que acontece com a nossa vida quando nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós nos aproximamos mais do Criador. Aquelas manchas que estão ali ocultas dentro de nós, elas começam a brotar. Nós começamos a identificar e ver que nós somos pessoas podres. E quem somos nós para queremos falarmos mal de outras pessoas, sendo que nós somos pessoas podres, cometemos erros todos os dias, né? Todos os dias. Então quem somos nós? Né? Ao invés de querer falar do seu irmão, querer falar do seu vizinho, olha para você mesmo, né? Tranque no seu quarto, se tranca no seu quarto, fecha a sua porta, coloca lá um louvor, no máximo um fundo musical, algo que você esteja sentindo no momento. Se conecte com o seu Criador, se conecte com Ele e se aprofunde realmente com Ele, porque quando isso acontecer realmente na sua vida, o que vai acontecer? Você vai começar a se enxergar, você vai começar a ver os erros que você está cometendo. Às vezes você é ali uma pessoa que está na igreja e tudo mais, aí você começa já a se sentir falar, eu estou indo na igreja, né? Eu estou fazendo as coisas certas, eu estou seguindo a Deus, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, então eu tô alinhado ali com o Senhor, né? Porque eu tô indo na igreja e tudo mais, eu sou um cristão, né? Eu me identifico como cristão e não aceito esses erros dentro de mim porque eu tô fazendo a coisa certa. Aí quando você se tranca realmente num quarto e quando você começa a buscar o Senhor e quando você começa a se aprofundar e entrar em níveis mais profundos com o Senhor, o que passa a acontecer? Você começa a enxergar os seus erros. Você começa a ver coisas ao qual você não estava vendo. Por quê? Porque você estava longe de Deus. Você era uma pessoa, talvez que estava ali na igreja e tudo mais. Você se achava ali uma pessoa espiritual porque estava ali caminhando no caminho correto e tudo mais. Só que na verdade não. Na verdade estava te faltando só uma coisa, que era o quê? O encontro com o Senhor. E foi realmente o que aconteceu com Isaías. Isaías ele era um profeta, né? Um profeta e tudo mais, né? Estava ali profetizando, né, falando de Deus e tudo mais, só que ele não teve um encontro com o Senhor. Ele estava usando os dons e tudo mais para atacar as pessoas, só que ele não teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve aquele encontro com o Senhor, logo após a morte do rei Uzias, que ele teve aquele encontro com o Senhor, né, Isaías 6, você conhece ali o texto, que ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim. Ele começou a ver a luz emanar sobre a sua vida e realmente ele deve ter visto toda a podridão que estava ali sobre ele, principalmente sobre a boca dele, né? Sobre a língua dele. Por quê? Porque o membro do corpo dele que estava fazendo o pecar era a sua língua, né? Era a sua língua que estava fazendo ele pecar. Por isso que ele disse, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros, né? E você vê o anjo vindo, pegando uma brasa, né? E colocando na boca de Isaías. Por que ele coloca na boca? Porque Isaías confessou, eu sou um homem de lábios impuros. E Deus só pode tocar numa pessoa quando ela reconhece o seu erro. Quando a pessoa reconhece ali o seu erro, aí sim Deus pode vir e tocar no seu erro e a pessoa pode ser realmente curada. E depois que a pessoa é curada do seu erro, o que acontece logo em seguida? Deus ele fala, quem pode ir para fazer tal coisa? E a pessoa pode se dispor a querer ser usada por Deus porque ela foi curada daquela ferida ao qual Deus a curou. E aí sim ela pode ser realmente usada pelo Senhor porque ela foi curada da sua ferida. Ela pode ser usada em certa área porque o Senhor curou ela naquela certa área. E aí sim ela é usada, né, por Deus
porque ela se dispôs e falou ao Senhor: Senhor, cura-me, porque sou um homem de lábios impuros. Senhor, cura-me, porque sou uma pessoa de mãos impuras. Senhor, cura-me, porque sou uma pessoa de ouvidos impuros. Senhor, cura-me, porque sou um homem e uma mulher de olhos impuros. Os meus olhos são impuros. Senhor, cura-me. Então assim o Senhor pode curar você, quando você declara. Não adianta você chegar para Deus e querer fazer para Deus um momento seu ali, pegar e falar para Deus: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Meu irmão, eu quero dizer que não existe isso. Não existe isso. Não adianta você vir falar para Deus, entregar tudo de uma vez e falar: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. Deus, Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir da nossa boca. Você não acha que você vai chegar para Deus, largar tudo de bandeja assim, largar tudo e falar: Senhor, ó, tá aí todos os meus pecados aí, eu roubei, matei, né, estrupei, fiz um monte de coisa aí, fiz o que? Matei, roubei, fiz um monte de coisa aí errada e tô jogando tudo aí na tua presença pro Senhor me perdoar, né? O Senhor, Ele perdoa porque Ele é misericordioso. Só que o Senhor também espera da nossa atitude, da nossa boca, de nós chegarmos até Ele e confessarmos pecado por pecado. Já imaginou? Deus, Ele atende a vida dos seus filhos e filhas através da sinceridade. Através da sinceridade, da humildade. O Senhor, Ele é sempre a favor dos humildes. Sempre. Provérbios diz isso, Salmos diz isso, você pode ver a Bíblia dizer isso, que Deus, Ele é a favor através dos humildes, dos mansos, e aqueles que vêm com simplicidade e humildade perante o Senhor atende a sua oração com uma facilidade incrível, né? E quando você vem com humildade perante o Senhor, quando você pede ali para o Senhor com humildade, você pede: Senhor, você fecha os seus olhos, você se concentra com o Senhor ali naquele momentinho seu e dele, né? Você coloca ali aquele fundo que esteja tocando seu coração e você se conecta com o Criador e você pede ao Senhor, você diz: Senhor, eu errei, Senhor, em certa área, Senhor. O Senhor, por favor, Senhor, o Senhor poderia me perdoar naquela área, por exemplo, eu sou uma pessoa que cometi adultério e sou muito aflorado nessa área, né? E direto, quando passa alguma mulher na minha frente, alguma coisa, eu sou atentado nessa área. Então, por favor, Senhor, o Senhor poderia me perdoar nessa área, o Senhor poderia me livrar, né dessa prática que está consumindo o meu ser, que está me afastando de Ti. O Senhor poderia me livrar nessa área, Senhor, porque é algo que está me aflorando. Quando você abre o seu coração, com uma humildade, com uma simplicidade desse momento, meu irmão, é certeira. O Senhor, Ele vem até você, o Espírito Santo, Ele vem até você e Ele te ajuda naquela área. É incrível. Quantos relatos que eu já ouvi de pessoas que fizeram nesse sentido? Eu tô falando disso porque é real. Tem muitas pessoas às vezes que têm esse princípio de fazer isso, de chegar para Deus e falar: Senhor, perdoa todos os meus pecados aqui, na entrega de bandeja para Deus, e fala: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Tem pessoas que fazem dessa forma, e pelo fato de fazer dessa forma, elas continuavam no mesmo pecado, né? No mesmo pecado, na mesma atitude. Por exemplo, uma pessoa que roubava, ela chegava, né, acabava ali visitando algum parente, alguma coisa, e ali roubava algum pertence, alguma coisa, né? Depois batia o arrependimento nela e ela devolvia lá, né, na casa da pessoa, depois voltava para casa. E isso aqui eu tô contando testemunho real, tá? Que vieram pessoas que me contaram, eu não conto o nome da pessoa, mas eu posso contar o testemunho da pessoa, né? A pessoa foi lá e falou isso, fez isso, tal. Depois, quando chegou em casa, se arrependeu e falou para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. E junto com esses meus pecados, era através desse pecado que ela tinha cometido. E mesmo ela pedindo dessa forma, o que acontecia? No outro dia, ela tinha essa vontade dentro dela de querer roubar de novo. Por quê? Porque ela não confessou realmente qual que era o pecado que mais aflorava a vida dela. Ou dele, né? Dela. Mais aflorava a vida dessa pessoa. Né? E pelo fato dele não confessar isso, aquilo começava a consumir aquela pessoa, e aquela pessoa ficava com tendência de querer mais ainda, querer roubar objetos e coisas. Por quê? Porque ela não tinha confessado e não tinha pedido ajuda ao Senhor naquela área. Deus é um Deus específico, e se nós não formos específicos com o Senhor, meu irmão, você quer o quê? Aí você quer o quê? Né? Não adianta você chegar para Deus e fazer dessa forma. Seja específico com o Senhor, seja sincero. O que o Senhor espera da gente, que eu vejo assim, o que o Senhor espera,
Eu sei disso por experiência própria mesmo, que é o que? Através da nossa sinceridade. É a nossa sinceridade de coração. Deus, ele não busca por pessoas que estão ali, né, se ajoelham e faz daquela forma, Senhor, meu Deus, né, tem grossa voz, muda ali a sua característica, né? Fala, Senhor, meu Deus, soberano, eterno, exaltado, soberano. Muda a voz, né, para fazer uma oração com Deus. Deus fala, ei, baixa tua bola aí que eu te conheço. Você é um bocó, você é um Zé Ruela, você tá querendo fazer dessa forma aí, pode baixar a bola, rapaz, pode baixar a bola, né? Pode baixar a bola, não adianta você querer agora vir aqui no quartinho de oração agora, querer fazer dessa forma, porque eu te conheço, né? Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei de onde eu te tirei, não adianta querer se exaltar aqui não, porque não existe dessa forma aqui, né? Dessa forma, nem adianta chegar na presença de Deus dessa forma assim, porque Deus, ele conhece, gente. Deus, ele conhece os nossos corações, ele sonda, ele sabe de onde ele tirou a gente, né? Aí nós mesmos queremos chegar perante ao Senhor e querer fazer dessa forma, né? Querer dizer ali pro Senhor, né? Querer falar, Senhor soberano e tudo mais. Não, Deus, ele conhece. Deus, ele sabe de onde ele tirou a gente, né? Do lamaçal de pecado, no lugar onde a gente estava, que era de podridão e tudo mais. Aí depois nós queremos chamar a atenção do Senhor através dessa forma, querer falar pro Senhor, soberano e tudo mais. Não adianta, meu irmão. Deus, ele espera da gente a nossa simplicidade, a nossa humildade de coração. Os puros, eles verão a Deus. A nossa pureza, a nossa sinceridade, a nossa humildade quando nós chegamos perante o Senhor. Quando nós chegamos perante o Senhor. Dessa forma de simplicidade e humildade. É dessa forma que Deus espera que nós chegamos até Ele. Amém? Eu não vou me estender muito aqui, eu já tenho que encerrar já. Eu queria falar a respeito disso aqui, falei sobre alguns assuntos ali. Estaremos trazendo mais alguns assuntos e tudo mais, mas eu vou ter que estar encerrando aqui, porque eu vou ter que estar fazendo uns negocinhos aqui rapidinho, né? Já está marcado aqui, amém, aleluia. Glória a Deus por sua vida, que você que esteve aí juntamente comigo, acompanhando. Glória a Deus pelas pessoas também que irão ver essa live, que irão escutar, né, que essa palavra possa ter alcançado, né, que essa palavra possa ter somado com aquilo que você já carrega, né, em nome de Jesus. Vai ficar aqui gravado, você pode estar entrando no meu canal, vendo novamente, se você quiser, as pessoas também que irão ver também, né, vai ficar gravado aqui, né, veja, reveja, compartilha, né, para que outras pessoas também sejam alcançadas em nome de Jesus, né, que essa palavra possa tocar sua vida em nome de Jesus, que você possa ser transformado, que isso possa agregar juntamente com a sua vida, possa somar, né, juntamente com a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar juntamente com você nesse momento, entregando essa live, né, em nome de Jesus. Eu quero abençoar sua vida, orar para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor abençoe sua casa, para que o Senhor abençoe sua família, para que o Senhor abençoe sua saúde, em nome de Jesus, para que o espírito de alegria repouse sobre sua vida, repouse sobre sua casa, para que aonde você for, pessoas sejam influenciadas, impactadas através da sua vida. Em nome de Jesus, assim como a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita e lida através de vida de outras pessoas que veem a sua vida e ela segue o exemplo daquilo ao qual você vivencia. Eu quero orar que você será uma pessoa que representará a Jesus Cristo nessa terra, e pessoas serão inspiradas a querer seguir a Jesus também através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você seja uma bênção, que por onde você passar você faça a diferença, que a luz de Jesus Cristo emane dentro da sua vida. Em nome de Jesus, que você seja um avivalista nesses últimos dias, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida, que em nome de Jesus você seja uma tocha nessa geração, nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fique ligado aí no canal, ative o sininho das notificações, se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo quando nós entramos aqui ao vivo, né? Quando nós entramos aqui ao vivo, você já esteja juntamente pelo fato de você, né, ativar o sino das notificações. Fique ligado aí que nós estaremos trazendo mais conteúdos assim como este. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.